Vamos fazer vídeo? Peraí. Pronto, acho que ligou. Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o Cão que Lê. E o cão assistiu 2 vezes pra gente fazer esse vídeo, viu, né, a palestra do Solzhenitsyn em Harvard. Eu vou mostrar aqui uns livros raros e vou falar um pouco da vida dele, o que está por vir e alguns livros. Antes, gente, só 10 segundos de uma licença poética aqui pro canal, que eu tô por aqui. Eu vou aproveitar o canal porque eu sei que você assiste os primeiros minutos para ver o Arthur. Então, Renatinha, que acabou de completar 40 anos, para de pedir dinheiro, tentando se passar por mim. A vista dada. Enfim, e aproveitar um ensejo para todos vocês. Não tem Instagram, não tem Pix, não tem nada aqui do canal, então tomem muito cuidado, porque eu não peço nada pra ninguém. Se eu tiver que pedir, eu vou entrar em contato com a pessoa diretamente. Quem me conhece sabe, eu gosto de conversar ao vivo e gosto também, se há essa impossibilidade de videochamada, se a pessoa não tem dúvida que tá falando comigo. Então fiquem atentos para não cair em golpe, isso serve pra tudo, porque hoje em dia, enfim, tem transtorno de personalidade que me tira do sério. Mas vamos lá, que fiquei no calor do nervo, porque foi pouco antes de eu começar a gravar esse vídeo que eu tive essa notícia. Eu sei que tá acontecendo por aí. Enfim, licença poética dada, vamos ao que interessa. Recado dado para todos também. Aceito livros e já aproveito o ensejo para falar do Lucas, que é um que descobriu como é que pegou minha playlist de livros e tal. Mas, enfim. Lucas, inclusive, estou devendo uma resposta para você e tal, enfim, tô com várias ideias na cabeça. E eu demoro para responder todo mundo mesmo. É terrível, mas é Samantha. Você me escreveu, eu respondendo no segundo seguinte, aí corre sério risco de não ser eu. Enfim, nós vamos falar de Solzhenitsyn. Eu vou mostrar 3 livros dele, raros. Vou fazer aqui um gancho com outras coisas. E tem que se falar, né? A proposta do canal hoje foi: vamos falar sobre Solzhenitsyn, meu Deus, Alexander Solzhenitsyn, porque mais do que nunca ele se faz extremamente necessário nos dias de hoje. Aí eu separei alguns trechos para te dar o gostinho de você ir lá assistir a palestra dele, porque sim, gente, tem muita coisa legal na internet, é só procurar. Eu confesso que eu fiquei anos procurando esse discurso para assistir inteiro, é 1 hora travada de palestra. Eu até vou dar créditos porque eu não sei pôr o link aqui, se alguém souber pode colocar aí nos comentários. Eu vi no canal Tradicional Futurismo, tá? O nome do canal é Tradicional Futurismo. Parabéns, ele legendou, porque o Solzhenitsyn é russo, então ele fala em russo, tem uma tradução simultânea em inglês e a legenda está em português. E do russo eu não sei, a tradução eu achei excelente, que eu fui escutando o inglês junto, e que fôlego, tanto para moça, senhora, enfim. Ele até deu os créditos também da tradução, porque foi uma tradução simultânea, em que ele estava falando no microfone em Harvard, essa palestra foi no dia 8 de junho, eu vou olhar mesmo as colinhas porque eu trouxe para cá, 8 de junho de 1978, ou seja, acabou de completar, 1980, 44, 46 anos, mês passado, desta palestra. É interessante, né? 46, né? A gente tá para mais quase 50 desse discurso dele do que menos, mas também quando eu estava na colegial, meus 16, 17, 18 anos, era 15, 16, 17, 94, 95, 96, 97, por aí. Não fazia tanto tempo, né? Era 20 anos só dessa palestra, desse discurso, enfim. E hoje já fica tão mais longe. Mas o que me chama a atenção é que, assim, ficou esgotado, e embora eu não tenha aqui para mostrar para vocês o arquipélago Gulag dele, não tenho, esse eu tive que vender, eu mesmo vendi, ninguém afanou, este não, mas eu tive que vender, enfim, motivos de força maior e não deu. Muitas obras dele não foram traduzidas, tem algumas coisas que eu vou citar aqui que estão no inglês, mas estão assim super caras, graças às taxações novas, então não dá para trazer livro importado, porque um livro de $15 está custando 378, pelo menos a Amazon já avisa. A taxação e imposto já embutido. Enfim, bom, vamos lá. Quem então foi Alexander Solzhenitsyn? E eu vou contar como eu tive essa ideia. E eu sempre punha, e assim, eu tenho muitas fases. Então, há 6 meses, 7 atrás mais ou menos,
eu tava numa fase muito Guerra Civil Espanhola, só que eu não soltei os vídeos, era começo de canal. Então, seu Nício, que tá aqui, eu não sei te falar qual é a minha próxima, até sei a próxima leitura, e eu tenho várias em andamento, só que eu não vivo do canal, então eu não consigo, por ter outras atividades, eu não consigo mesmo fazer uma programação certinha, e aqui eu já deixo também. Conheço o canal Gatos e Livros da Ingrid, quem gosta de uma pegada mais suave, mais quentinho no coração, enfim, ela fez um vlog super legal que eu falei, gente, aquilo eu nunca vou conseguir fazer mesmo. E tem assim de vários gatos lindos. Aqui não, aqui vocês já viram, né? O moço e eu falando estantão mesmo. Sem edição. Então, bom, vamos lá, por muitas partes aqui. Falei do canal dela porque, inclusive, a gente tem um projetinho de fazer uma coisa legal juntos, mas eu nem pude dar um prazo pra ela. Então, eu tô com um dos meus cães não muito bem de saúde, o Ivo, ele não aparece, que ele fica deitadinho lá, e a vida corrida. Então, eu vou indo na medida que eu vou fazendo novas leituras e alguns eu vou trazendo como... Não vou nem mentir pra você, como leituras que eu tô fazendo, ou leituras mais antigas, tipo Laranja Mecânica, que tá aqui pra eu trazer, então Laranja Mecânica é um, outros eu, enfim. Ó, e aí tá meio que no improviso. Esse aqui eu subi a resenha ontem, que foi o que você comentou anteontem, Quando os Skates Forem de Graça, é um livro de memória de um menino que nasceu nos Estados Unidos em uma família comunista, então tá aqui. Aqui também já deixo, que tem tudo a ver antes de eu começar a Solzhenitsyn, como essa história começou do vídeo. Fenômeno Pteste, para quem não viu, este fenômeno Pteste aconteceu numa prisão, num campo de concentração, não peguei acho para mostrar. Eu tô muito nesta pegada, então este daqui é um livro que vai vir logo em breve, tá? Nos campos de concentração soviético. Não é de Solzhenitsyn, bem poderia ser dele, mas foi do Vladimir Tchernavin, que escreveu este calhamaço, e vai na mesma pegada de Arquipélago Gulag, tá? Então este vai vigorar daqui já já. E aí, enfim, foi me recomendado pela Amazon mesmo, eu comprei e li, é o livro mais pesado que eu já li em toda a minha vida, tem resenha aqui, se passa na Romênia, uma prisão comunista. E este fenômeno Pteste era um experimento que eles estavam fazendo na prisão. Terrível. Mas daqui foi mencionado, eu até mencionei pra vocês, gente, eu procurei pra ver. E confesso que na faculdade de psicologia, a psicologia escolar não era a matéria que eu mais gostava. Enfim, então, quando eu li aqui falar sobre o A.S. Makarenko, chamado Poema Pedagógico, eu fui anotando e aí, né, fui ver quanto custa. Enfim, tem aqui o Poema Pedagógico, ele existe, a editora 34 lançou, quando eu vi tava 75, depois ele foi para cento e poucos reais, não vi quanto que tá, e aí eu passei em frente a um sebo, paguei 10 conto nesse aqui. Gente, tô muito feliz, só que aí eu descobri que ele é o volume 1 de 3, então eu ainda não comecei a ler. Mas eu quero ver porque foi baseado no Poema Pedagógico e me lembrou muitas edições brasileiras da minha faculdade, então, sim, pena que eu não comprei à época e aí não tinha os outros volumes, mas aqui eu cheguei nesse. E aí, a gente vai entrar na leva, deixa eu só terminar de apresentar, não, a gente vai entrar na leva, tcharam, Solzhenitsyn. Um dia na vida de Ivan Denisovich, porque aí eu tô lá olhando, né, porque eu tive que procurar aqui em sebo, eu não gosto dessas edições velhas, acabadas, não dá pra eu ler assim no frio, mas eu paguei 5 reais, gente, mentira, 5 reais pra um livro que tá esgotado, eu tô na metade não, eu li as primeiras páginas, parei, mas eu vou recomeçar de novo, pela edição, não gosto, mas enfim, é um livro que eu tava já namorando há muitos anos, porque como eu disse, o próprio arquipélago Gulag, você fala, o que é o Gulag? Os Gulags eram os campos de concentrações soviéticos, ponto. Aí eu falava, não, Samantha, não era campo de concentração, era campo de trabalho escravo, sim. Trabalho escravo no meio da Sibéria, no meio lá da Rússia, naquele inverno em que as condições eram todas favoráveis para que depois você nem saísse mais de lá. Basicamente era isso. E tem relatos, vi uma entrevista também, não vou lembrar onde, foi muito rápido, e foi uma semana antes de tudo acontecer, porque eu acho que entrou no meu vórtice do que eu estava puxando de leituras, e a não vou saber agora o sobrenome dela, deu uma entrevista, tem essa entrevista traduzida também, de um livro que está super esgotado. E eu fico me questionando, né, em 78, e o do Solzhenitsyn, esse eu não vou ter para mostrar. O que eu tive, e que ficou há muitos anos, e eu ganhei este aqui de presente há muitos anos, quando, enfim, era outra, um senhor, a gente estava conversando sobre o comunismo e tal, e uma pessoa muito querida que não está mais entre a gente, me deu a casa de bonecas do
Nossa, fugiu o nome do autor agora, que eu fiz aqui, O Inimigo do Povo, do Ibsen. Ele me deu pequenininho, então esse tá em capa dura, eu gostei. E aí ele falou, você gosta, tá? Você já leu 1914, agosto de 1914, de Solzhenitsyn? Na época eu tinha eu já estava na casa dos 30, mas eu não estava muito nessa pegada. Mas ele me deu com tanto carinho, ele falou, pois leia. Não, já adianto, nunca li. Você nunca leu, não. Do Solzhenitsyn eu só li O Arquipélago Gulag, que eram esses campos de concentrações soviéticas. Esse Um Dia na Vida de Denisovich, eu vou trazer aqui para o canal, mas este livro está extremamente esgotado. As poucas resenhas que eu vi é de uma edição um pouco mais moderninha que esta. E, pelo que eu entendi, é uma tradução do português de Portugal, não é nem daqui. Enfim, já estou me alongando muito falando disso. E aí, esse senhor me deu esse aqui, agosto de 1914. Para você que nunca viu que isso aqui agora é raridade mesmo. Não tem novas edições desse. O próprio Arquipélago Gulag foi há pouco reeditado. Tá pela editora Carambaia. Estou namorando ele, mas tá lá. Do que fala esse aqui? Agosto de 1914 é o primeiro romance de uma série que, por já apresentar proporções épicas, pode ser comparado à Guerra e Paz, de Tolstói. Narra a derrota sofrida pelos exércitos russos e o que tiveram de enfrentar nas primeiras semanas que antecederam a Primeira Guerra Mundial. Esta é a história de uma campanha militar desastrosa e de seus participantes. Apresenta o panorama social e político e a inadequação de um modo de vida que acabaram por levar o russo à Revolução de 17. O gênio de Solzhenitsyn consegue, no lento e vasto processo em que desliza essa massa de homens e através de suas famílias e vidas e fugas e mortes, restabelecer a verdadeira visão de comunidade da história de seu país. Solzhenitsyn, Prêmio Nobel de Literatura de 1970, é sem dúvida um dos maiores escritores vivos da Rússia. Sua voz combativa e insilenciável permanece fiel ao seu ideal de vida. A verdade. Livro aqui é recomendado pelo Clube do Leitor. Enfim, não li, ficou durante anos. Eu ganhei, fiquei muito feliz, né? Enfim. É isso. Aí eu achei esse e perguntei pro dono do sebo, tem mais alguma coisa de Solzhenitsyn? Ele falou, acho que tem. E eu tinha certeza que havia um Arquipélago Gulag que eu não ia querer, porque ia estar mais ou menos assim. Não, para meu total espanto, e eu fiquei muito feliz. E aí, então, haverá a leitura daquilo, que é mesmo que tá novinho. Eu não sei se a pessoa leu, se a pessoa não leu, porque ele tá só velho do tempo mesmo. Mas o primeiro círculo, uma segunda edição, eu já limpei, já fiz tudo que tinha para fazer, mas mesmo assim, eu não gosto dessas edições. Aqui atrás já entra com a bio. Alexandre Solzhenitsyn nasceu em 1918 na Rússia. Licenciou-se em matemática na universidade local e durante a Segunda Guerra combateu no fronte, sendo promovido a capitão. Preso em 1945 por críticas a Stalin, passou os 8 anos seguintes nos campos de concentração da Sibéria. Foi liberado em 53, ano da morte do ditador, embora só no discurso de Khrushchev, no 20º Congresso, tenha aberto o caminho para sua completa reabilitação. Com a saúde abalada, Solzhenitsyn passou a ensinar física em Ryazan, onde escreveu, entre outros trabalhos, Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, já publicado por essa editora, e O Primeiro Círculo, esse aqui. Por enquanto, sua obra principal. Considerado o maior escritor russo vivo, não está mais, gente, ele morreu em 2008. Comparado pela crítica internacional a Tolstói e Dostoiévski, Solzhenitsyn volta hoje a sofrer a hostilidade do governo soviético. Seus livros estão proibidos na União Soviética. Enfim, e aí eu me comprei esse aqui, não paguei caro, paguei R$15, achei assim que foi um achado, e ele tá inteirinho, tem todas as páginas, não sei o que eu faço com essa capa para dar uma arrumada. Então os livros são pela ordem: O Primeiro Círculo, o Agosto de 1914, que daí vai ser resgatado, e esse aqui que vai ser a próxima resenha, Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, que é um dia só mesmo que se passa nos campos de concentração. Pois bem, então vamos a Solzhenitsyn. Por que tão raro e qual é que é o meu motivo de querer trazer ele mais para o debate? E eu quero que este vídeo te leve, na verdade, a procurar pelo Arquipélago Gulag, que voltou a ser vendido, ler, se interessar sobre isso, assistir neste canal Tradicional Futurismo, o que eu vou mencionar aqui algumas frases, porque eu pensei em fazer de vários modos este vídeo. Mas enfim, eu não quero que fique mais longa do que a própria palestra que ele deu. E que você assista por você mesmo e a gente que faça não uma discussão, mas
para a gente poder entender a obra de alguém, a gente tem que saber minimamente algo de alguém. Enfim, lá em 8 de junho de 78, ele é convidado... então, aqui, né, que nem vocês leram, vamos começar. Ele nasceu dia 11 de novembro de 1918, na Rússia, e ele morreu dia 3 de agosto de 2008. Ele era um capitão oficial do exército. Ele era um oficial do exército que depois, quando viu as atrocidades que era o comunismo, ele foi um dissidente do partido, foi mandado lá para a Sibéria, para um gulag, passou a vida preso, ficou 8, 10 anos, de 90, a gente está falando de menos de um décimo da vida dele preso. Depois ele teve que manter, né, um exílio de 4 anos em que ele ficou nos Estados Unidos. Então ele viu os dois lados da mesma moeda, ele vivenciou as duas questões num mundo extremamente meio à Guerra Fria, mas mais do que isso, né, ele nasce no ano seguinte, 1918, no final de 18, a Revolução Russa, né, não sei porque pus em aspas, mas é que estava aqui na cabeça, né, tinha acabado em 1914, 1918, Primeira Guerra, e 17, como está nos livros de história, a Revolução Russa. Então, assim, ele nasce em meio a esse burburinho todo. Ele também não conheceu o pai dele, gente, ele não conheceu o pai dele, então ele sempre teve uma vida, assim, que já com muitas perdas, né, no sentido, assim, né, eu estava olhando e falei, gente, ele já nasce, não tem pai, acho que ele tem um meio-irmão, enfim, essa parte eu não me aprofundei tanto, e eu tô aqui com uma pulguinha atrás da orelha que eu vou querer saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, o que você acha do que eu vou falar. Bom, enfim, Harvard, né, e ele foi, assim, 1 hora de palestra, gente, que coisa boa, tá no ar há 4 anos, mas enfim, só assisti por agora, e assisti 2 dias, e assim, 2 vezes, né, assisti ontem à noite e hoje antes de fazer esse vídeo, para fazer essas anotações do tipo, o que eu poderia falar, o que eu gostaria de saber. Na verdade, esse foi meu pensamento, para poder falar de alguém para que se interessasse para ler. E o que eu acho disso tudo, né? Em meio ainda a tudo isso que a gente está vivendo, essa coisa de que o comunismo está voltando com muita força, essa questão também que eu vejo que a gente está em muito extremos, né? Muito extremos, extremo direita, extremo esquerda, extremo. É por isso que aqui eu tento não colocar lenha na fogueira, vou falar bem raso. Não lenha na fogueira entre nós, porque eu não vejo nada bom, nada com bons olhos, essa não é nem dicotomia, não é nem polarização, é tanto extremo que não tá legal, assim, não tá legal pra gente enquanto época de vida que a gente tá vivendo, enquanto o que pode advir dessas coisas todas que estão acontecendo, e a gente tem um cara que viveu, quer dizer, ele era um oficial do exército, ele viu atrocidades sendo cometidas, ele viu quem de fato era Lenin. Aqui nessa palestra ele cita Lenin, ele cita Marx, eu achei legal ele ter falado em russo, ele pede licença, né, lá no início, quando a pessoa faz a apresentação, 1 minuto tem isso, que ele se sente mais à vontade para falar em russo do que em inglês. E assim, embaixo de chuva, tipo a que tá hoje aqui em São Paulo, feriado 9 de julho, embaixo de chuva, as pessoas ficaram quietas 1 hora escutando. Assim, eu vi umas cadeiras vazias, tinha uma galera em pé, num silêncio, prestando uma atenção, e eu assim, gente, então com um homem muito sofrido, um homem que foi então oficial, e depois ele, por falar, gente, isso não, e eu vou mencionar aqui agora o Nikita, que veio, porque ele foi mencionado em qual livro que eu li? Do Sérgio Faraco, Lágrimas na Chuva também, e ele estava lá na União Soviética, é que não tem aqui o livro que eu dei pro moço que arrumou a internet, mas tem aqui uma playlist chamada Memórias, eu vou deixar esses livros. Quem assistiu o vídeo do Skates Porém de Graça, na playlist já tem o do Faraco, que são 2 livros reais. E ele assiste esse discurso que foi dado lá na ONU e, sim, ele pegou tudo que estava acontecendo e trouxe à luz para o mundo ver o que estava acontecendo. E eu fico pensando assim, não é possível alguém que vivenciou enquanto soldado, enquanto oficial, né, imagina, capitão, já tinha deixado de ser soldado há muito tempo, mas enquanto depois preso, vítima do próprio regime e quase morreu, como que pode... depois ainda foi morar nos Estados Unidos, quer dizer, então ele vivenciou a cultura, e aqui eu vou mencionar, como que pode ser tão pouco falado, como pode os livros dele nem serem direito traduzidos, tem um monte de livros, você digitar, eu tive que ir para a Amazon americana,
depois que eu vi o preço de outros livros dele, inclusive, que nunca chegaram aqui no Brasil. Enfim, esses aqui, por que não são reeditados também? Né? O Arquipélago Gulag é sensacional, é super triste, tá? Não foge, os relatos são os mesmos. E ele faz em 1 hora um apanhado que tem tanta coisa, que então, por isso que o meu vídeo tem que ficar mais curto, e eu vou ser incapaz de falar tudo o que ele falou. Pensei em pontuar algumas coisas, mas eu só vou deixar algumas frases não lacradoras, que eu não gosto dessas coisas. Algumas eu vou comentar, mas para você ver o que você pode esperar dessa palestra. E é para você assistir com papel e caneta. Não sei quem sou eu para mandar você assistir com papel e caneta. Aqui eu preciso, quando é algo... Não é um filme tipo, sessão da tarde, vou assistir, quero descansar. Não, a gente está assistindo uma palestra, eu levei muito a sério. Eu queria saber o que um homem, né, 78 eu ainda também não tinha nem nascido, mas o que um homem que vivenciou essas coisas tinha para falar para o Ocidente. A gente não está falando de qualquer homem, a gente não está falando, que nem entra invariavelmente alguém aqui no canal, leu Marx? Sim, li, tá aqui, vai ficar para um outro vídeo. Mas no sentido de, ele não só leu, como ele fez parte, e como ele viu tudo, né? Eu fico pensando, esse homem viu tudo. Ele viu quando Lenin morreu, ele viu quando o Stalin toma o poder, ele viu o que o Stalin fez com o Trotsky, enfim, não defendendo, mas assim, Trotsky veio morrer exilado aqui em México, e Stalin mandou matar ele a machadadas. Então, assim, violência é o que não falta, banho de sangue é o que não falta. E também não sou só eu que falo isso, não. Vou mostrar aqui outros livros que já tem resenha aqui no canal. Deixa eu mostrar para quem gosta. Este aqui, o Laska, foi quando eu entrei de novo nessa espiral comunismo russa. O Laska do Zazubrin tem uma resenha, ele fala, é ficcionado, mas é praticamente a autobiografia da vida dele, não deixe de ler. Então, assim, os fuzilamentos, as pessoas que morreram, os estudiosos dos números que chegaram, essa Anne Ebal, esqueci o nome do livro dela, que está esgotado e se acha assim em sebo no virtual caríssimo. Enfim, ficar de olho, vai que encontro tipo esse. Mas no sentido de... As pessoas fizeram pesquisas, chegaram a um consenso mais ou menos entre 18 milhões de pessoas que morreram. Mas isso do que tem de anotado. Eu não quero fazer um contraposto, nem gosto dessas coisas a Hitler, mas eu tenho minhas conjecturas também. Mas se a gente pegar aqui o Holocausto, que foi horrível, matou 6 milhões de judeus, isso também, dos dados oficiais, vamos colocar assim, porque a gente tem sempre mais coisa que dado oficial, né? Mas se o outro lado não fica por mesmo, mas é uma competição de quem matou mais. Enfim, aí ele consegue fazer bom, então assim, o Laska do Zazubrin, fica aqui de dica. A Karen Boy, outra russa, quer dizer, russo. Eu fico perguntando, gente, todo mundo que escreve, que fala, eu não achei um Nós do Zamiat, mas vai na mesma leva também, mas entra como distopia. Como o Calocaína da Karen Boy, também russa, escreveu, se decepcionou com o comunismo e estava não vendo também feliz o avanço de Hitler. O que aconteceu? Tirou a própria vida. Aí a gente tem a Ayn Rand com um cântico que vai muito com muitas coisas que ele falou aqui, que eu falo assim, é só você ler, é só você interpretar, não é que não dá margem à discussão, dá muita margem à discussão, por isso que foram escritos. E este aqui, que Cenas de um Futuro Socialista, uma distopia escrita em 1890, que é ficcionado, mas seria bem possível. Então, assim, todas essas pessoas, todos esses alemães, todos esses russos que escreveram, será que estavam tão errados assim? E a gente, vou falar aqui para o Ocidente, mas nem enquanto brasileira que sou, a gente está discutindo, alguém que em 1978 chegou e falou um monte, a gente está discutindo se foi verdade o que o Nikita Khrushchev, nos falam, disse de quando o Stalin morreu, e aí veio a desestalinização, o início, e aí todo mundo soube o que de assombroso acontecia lá. Aí fenômeno Pictest chega pra gente agora, em 2022, com tradução, falei isso no vídeo, né, União Soviética, né, os países socialistas soviéticos, ali, os satélites em torno da Rússia, para brasileiro ficar levantando bandeira de que isso é ótimo. Ótimo para quem? E eu me questiono, assim, se a gente não está ouvindo um Solzhenitsyn, se a gente não está ouvindo um Solzhenitsyn, que já, como eu disse, há 46 anos, já fez este relato, eu fui perguntando esse homem, e ele morreu em 2008, quando o mundo ainda estava relativamente ok mesmo.
Porque eu ia falar, né, teve as torres em 2001, foi horrível, foi, mas não estamos vivendo essa ameaça fantasma, eu sempre vou bater nessa tecla. Você vai falar que é ameaça fantasma do Star Wars e assista os 6 episódios, 3, 4, 5, 1, 2, 3, nessa ordem. Ele é psicanalítico, ele é político, ele tem tudo lá. E aí, porque daí os fascista, nazista, são todos totalitários. Sith e Jedi usam mesmo o sabre de luz. Aonde que as pessoas... não é porque... E quando o Solzhenitsyn vai morar nos Estados Unidos e vê e faz uma análise muito boa, porque esse discurso envelheceu muito bem, muito bem, melhor que muita gente por aí, inclusive. Não quero parecer engraçada não, gente, mas envelheceu muito bem. E eu tenho pra mim que ele só ia lapidar quando ele mencionar a imprensa, no sentido de ele ter dado só uma atualizada, porque ele não viu, 78, não tinha internet, mas em 2000 não tinha. Estava começando a ter os primeiros telefones celulares. Então, assim, ele nem podia imaginar isso. E ele vai falar aqui de música ruim também. Eu fico pensando assim, gente, música ruim em 78? Tipo, Elvis tinha acabado de morrer. Os Beatles estavam acendendo, Rolling Stones e tal. Se isso é música ruim, eu fico pensando, gente, e que ele acha de funk? Essas coisas, então. Então, olha a degradação que a gente tá arrumando. Enfim, ele começa, agora eu vou pontuar aqui essas coisas, mas eu já segurei já o livro e também me exibi porque eu fiquei... assim, resgatei este e o primeiro ciclo eu tô bem feliz, ele tá bem acabadinho, mas tem que a pessoa nunca nem leu. E é uma pena quando eu vejo esses livros assim, que a gente só vê em sebo, no sentido de alguém comprou, alguém adquiriu de algum modo, não sei se leu ou não, tem gente que lê também com cuidado, né, não que nem eu que vou abrindo os livros tudo, mas no sentido de... foi o que restou, né, de alguém, né, quando eu olho assim, minha biblioteca, é o que eu tenho de mais precioso, o Arthur tá lá deitado, mas eu não vou nem baixar aqui, para não perder o foco e não dar vertigem para ninguém. E como também a tendência, né, eu pelo menos moro aqui em São Paulo, mas essa tendência das pessoas irem para micro apartamentos, nem tem espaço. Então não raro os sebos hoje estão abastecidos de pessoas que vieram falecer e que as pessoas se livraram dos livros, né? Enfim, sebo é para outra hora. Embora assim tenha vídeo aqui que eu levei o Arthur, foi uma tentativa de um vídeo diferente no canal que não deu muito certo, mas enfim. Então a gente tem este russo que vivenciou, acho que todos os horrores, né, que uma pessoa pode ver, ele viveu a história, não é alguém que está lendo dentro de uma faculdade ou segurando seu iPhone pensando e digitando no Twitter. Não tem isso aí também, mas essa imagem que às vezes passa, enfim. Então logo ele pega o microfone, né, aquela postura, ele lembra muito Dostoiévski, até de rosto. E não à toa é outro também que escreveu muita coisa que vai corroborar com o que ele fala aqui, uma parte em relação às artes mesmo, em relação à profundidade, à complexidade do homem. É por isso que a literatura russa é tão... eu gosto tanto também, e Dostoiévski também foi preso, ele só não foi fuzilado pela última hora. E foi quando deu uma guinada nas obras dele, enfim, os livros dele é para outra hora. Não li todos, quero. Namoro aquela coleção que tem os 25 volumes. Enfim, mas eu preciso trazer mais literatura aqui só pro canal, porque, gente, deixa um like aí, porque acho que o algoritmo não tá gostando que eu tô meio que batendo nessa tecla. Mas se a gente não resgatar pessoas que vivenciaram, que podem falar melhor que eu, ou qualquer... a gente vai resgatar quem? A gente vai trazer o que nos debates? E aí eu fico vendo, né, os vídeos cada vez mais curtos, as pessoas com cada vez menos paciência. Enfim, eu vou mencionar aqui alguns trechinhos, porque ele falou tudo isso que tá aqui. Só vou aqui só me ater pra ir lendo pra vocês como eu separei organizadinho. Então logo ele pega lá o microfone, e aí também me vê assim, só um adendo, né, então começar as falas dele, que eu vou pôr tudo em aspas. Me vem também aqui em São Paulo, eu já tô de olho já na corrida da prefeitura, eles estão em Harvard, tem uma candidata aqui, ela nasceu em quê? Não vou nem mentir pra vocês, eu fiz a pesquisa. Ela nasceu em novembro, só que de 93. Então, assim, a menina ainda vai fazer 31 anos. É menina, porque tentaram ser a irmã mais velha dela. Estudou lá, legal. Mas também não partiu disso. Quer dizer, não sei como é Harvard, não conheço lá, mas não passou em nenhum momento, não escutou em nenhum momento. Não sei também o que se passa com esses acadêmicos. Ele também faz aqui uma crítica aos intelectuais. Enfim. Vamos lá, então tão logo ele pega o
o microfone, ele vem com assim, aqui, Harvard, tal, não sei o que, tem o lema é veritas, que é do latim, que significa verdade. Então assim, e não pense você que tá aí, Eba, vou assistir, ele é contra o comunismo. Sim, é. Ele até vai falar assim, eu vivi o comunismo, nunca vou defenderei. A gente tem que respeitar alguém e ouvir por que ele nunca defenderá, o que ele vai levantar de argumentos. Porque fica impossível a gente que não viveu, que nasceu bem depois disso, defender uma coisa que a pessoa que viu os horrores, que vivenciou, que foi, tá falando pra gente o porquê. Nem deve se atentar nos porquês. E aí foi onde eu fui anotando, não que ele faz uma defesa, não, você tem que ir lá assistir. Vou mencionar aqui uns pontos. Mas ele vem com essa de trazer muita verdade, de falar, e que não eu acho que eu separei essa parte. Mas ele quer dizer assim, a verdade não é agradável, pelo contrário, muitas vezes ela é desagradável. Enfim. Aí o que ele faz, que eu falei, achei fantástico. Ele separou, eu até contei em 15 tópicos. Olha, a tradutora, parabéns também para ela, porque ela foi na mesma pegada dele, na mesma toada séria, sem... E ele parou para tomar água uma vez só e continuou com aquela postura de comandante, né? Enfim, ele separou ele começa a falar da verdade e acho que chama Mundo Dividido essa palestra. E aí ele colocou aqui mundo contemporâneo, convergência, declínio na coragem, bem-estar, vida legalista, a direção da liberdade, a direção da imprensa, uma moda de pensamento, socialismo, não é um modelo, miopia, perda de vontade, humanismo e suas consequências, um parceiro inesperado e antes da virada. Isso aqui são tópicos, só que você vai falar assim, então ele está dando uma palestrinha, tipo Paulinha, que tipo Paulinha, ele está dando uma aula de vida, mas palestra no sentido de esses tópicos, ele mesmo ensina, no mundo contemporâneo, ele fala, só que está tudo amarrado dentro do pensamento dele, tudo. Então tem começo, meio e fim, acho que fala, você tem uma hora para falar. E ele tentou passar o máximo, e ele poderia ter falado muitas outras coisas, enfim. Bom, então vamos lá. Então tem esses tópicos, eu não separei por tópicos, eu só peguei algumas coisas de tudo isso, porque cada tópico desse daria pra fazer assim uma série aqui de cada coisa que ele falou, o que dá pra gente fazer. Mas não, aqui eu não tô fazendo a comparação com a série que eu tô fazendo aqui no paralelo do canal. Aspas, Solzhenitsyn. A verdade é raramente agradável, ela é quase invariavelmente amarga. E não é verdade? Aí ele ainda se coloca assim, olha, deixa eu enfatizar que eu não vim aqui como um inimigo, mas tudo que eu vou falar é de um amigo, porque ele também não vai, nos termos atuais, passar pano para os Estados Unidos. E não é que ele está fazendo contraponto, ele está analisando alguém que veio do Oriente, do leste europeu, para o Ocidente, para a América, de 78, verdade seja dita, nos arredores dos anos 70, né, nessa época, mas que vivenciou tudo e que inclusive sabe os dois idiomas. É óbvio que ele sabe, é que ele não sente uma vontade de falar em português, em inglês, o que eu achei ótimo, porque o fato dele falar na língua nativa dele, acho que chama mais a atenção de todo mundo, né, que tá todo mundo ouvindo, e ele tem outra desenvoltura, né, quando a gente fala um idioma que não é nosso. Enfim, porque ele gostava da Rússia, ele ficou lá porque ele foi exilado, mas ele não queria a Rússia sequestrada pelo comunismo, tá claro em todas as passagens, em todas as falas dele. E gente, vamos lá, onde eu falei, assistam, deixa o link aí por favor, que eu não sei pôr, porque tá assim, melhor estilo fita VHS, sabe, que de alguém que filmou isso veio, porque colocaram no ar em 2020, enfim. Vamos lá, aí ele coloca, a verdade é que a divisão é muito mais profunda e alienante, e há mais fendas do que se pensa à primeira vista. Aí beleza, ele puxa o pensamento dele. Essa divisão profunda e múltipla carrega o perigo de múltiplos desastres para todos nós. Não sou eu que estou falando, gente, não é Samantha, mas imagina, você não está longe de ser um Solzhenitsyn, de ter passado metade do que ele passou na vida. Então beleza, aqui eu já falei, aí eu vou indo pela sequencinha. Assim, vou citar assim umas frasinhas para você dar o gostinho do que você vai ver. Aí ele coloca, assim como hoje o Ocidente não entende a Rússia em cativeiro comunista. E ele se coloca que ele gostaria, tá, gente, de falar mais sobre lá o Oriente, mas como ele está no Ocidente, ele quer fazer uma palestra pro Ocidente. Então ele vai descascar a mídia, que eu vou tentar falar para falar o que ele está falando, mas ele vai descascar a mídia, dizendo aqui, ó, não, deixa eu seguir aqui, senão vou me perder. Então, essa frase, a outra coisa, eu separei algumas, dentro das que eu separei, eu já separei algumas para falar, ó, como o meu exílio, aspas, como o meu exílio já dura 4 anos, e como o meu público é ocidental, eu me concentrei no Ocidente, tá vendo? Continua. Aí, aspas, que daí, ó, tá no 17h53, umas minutagens eu anotei, lá na palestra dele de 17h53, vai escutar essa passagem. Eu passei toda a minha vida sob um regime comunista, e eu vou te dizer
que uma sociedade sem escala legal objetiva é realmente terrível, mas uma sociedade sem outra escala... Não, perdão, gente, perdão. Aqui eu ia falar de outra coisa, aí eu desisti. Perdão. Vou retomar porque daí, né, já gravei minha hora. Está na hora do Ocidente de defender não tanto os direitos humanos, mas sim as obrigações humanas. Está em 20 e 51, esse pedacinho. Está na hora do Ocidente de defender não tanto os direitos humanos, mas as obrigações humanas. E aí, né, enfim, vou comentar. Espera. Aquela coisa de... porque os direitos humanos... E aí ele pontua tudo. Tanto que aí ele vai na sequência, você vai encontrar isso em 25 e 13. Deixa aí pra você pensar, aspas, Solzhenitsyn falando. Quando um governo inicia uma luta séria contra o terrorismo, a opinião pública acusa imediatamente de violar os direitos civis dos terroristas. Existem muitos casos desse tipo, ponto. 25 e 13, ele fala isso. Eu fiquei me perguntando, imagina esse homem vendo hoje o que está acontecendo lá em Israel. Eu fico me perguntando, imagina hoje esse homem vendo o que está acontecendo lá em Israel. Porque, assim, se existem muitos casos desse tipo, ele está dando um exemplo lá de 78. Eu nem vou me arvorar aqui a entrar mais no assunto, não. Aí continua. Quantos apressados, imaturos, superficiais e julgamentos enganosos são expressos todos os dias sem qualquer verificação? A imprensa pode simular a opinião pública. Assim podemos ver terroristas descritos como heróis. Gente, ele está falando dos dias de hoje aqui. Envelheceu muito bem esse discurso. Aí está em 26 e 37, isso que eu vou falar agora, aspas de novo. Pressa e superficialidades são a doença psíquica do século XX. E mais do que em qualquer outro lugar, esta doença é refletida na imprensa. Fecha aspas. Quando eu desce as travas é porque eu não entendo minha própria letra. 20, aqui ó. Aí ele escreve isso. Porque aqui, vou continuar, 27 e 16. No leste comunista, um jornalista é nomeado francamente como funcionário do Estado, mas quem concedeu aos jornalistas ocidentais o poder deles, por quanto tempo e com quais prerrogativas? Tá lá no 27 e 16. Pra nem você poder ir direto e falar, tô lendo com aspas porque eu não gosto de pôr na boca dos outros que eles não falaram. Mas aqui, quando a gente imagina que sim, então hoje, se a gente se vê Coreia do Norte, se a gente vê China, tem lá a rede estatal deles, mas então, eles são nomeados, todo mundo sabe, é rede do Estado, mas quando ele traz para cá, que a gente tem uma possibilidade enorme de vários meios de comunicação, e ele deixa a imprensa aqui como qualquer meio de comunicação. Então, hoje dá pra gente já incluir a internet, que na época ele não estava incluindo. Ele estava focado em mídia, TV, rádio e jornal, né? Que era o que tinha. E nos Estados Unidos, né? A livre imprensa, então, a livre imprensa no sentido... Estão amando de quem? Que notícias estão dando para você poder até pintar um terrorista como um herói? Mas se a gente trazer para os dias de hoje, para nossa realidade Brasil, pensa você aí. E hoje a gente tem uma facilidade muito maior de... Olha o benefício que eu estava falando da internet, de poder assistir uma palestra proferida em 78. Como não ficar feliz com uma coisa dessa? Podia ter 3 horas, eu teria assistido fácil. Mas olha quantas coisas, enfim. Então, aqui essa parte eu já falei. Essa parte do jornal que é interessante também, que aí ele faz alguns puxadinhos. Porque aí ele se coloca como assim, uma surpresa assim, para alguém vindo do leste. Aí ele coloca assim, há mais uma surpresa para alguém vindo do leste. Onde a imprensa é rigorosamente unificada. Leste, que leste? Lá, leste europeu, Rússia, União Soviética, tá. A imprensa é toda unificada, sim. Existe uma enorme liberdade para a imprensa, mas não para os leitores. Olha que interessante, quando ele fala assim, uma surpresa para alguém vindo do leste, quer dizer, eu estou no oeste, né, no ocidente. Qual é a escolha que nessa época não se tinha porque a gente não tinha internet? Por isso que sou contra qualquer tipo de censura, porque a gente tinha que, quando também não tinha internet, ver os mesmos canais de televisão, ler os mesmos jornais. Então, assim, que escolha a gente tinha mesmo tendo vários jornais? Isso serve para o Brasil dos anos 80, Brasil dos anos 2000 também. Aí, quando quer censurar uma rede de internet e ele fica possesso da vida, para usar o termo, com a imprensa que se nega a dizer a verdade, mesmo vendo a verdade, porque ele sabe que aquilo pode acarretar. E hoje em dia eu te pergunto, será que tá tão diferente assim, pelo menos na nossa realidade aqui? Não vou falar dos Estados Unidos, porque eu não tô só acompanhando muito por cima, tô focado aqui na gente, porque na gente já tem coisa, notícia todo dia.
E por que eu falei da candidata aqui? Não tem meu voto. Eu estou em todos os candidatos. Mas de jeito nenhum que teria, porque ela nasceu em 93, não só, porque eu fui candidata em 32, pela idade parelhada dela, não acho que é inexperiência de idade nesse sentido, mas no sentido de tá faltando conteúdo, tá faltando debate, não é possível, não dá pra eu confrontar uma menina que nasceu em 93 com um cara aqui em 70, que não é nem nascido em 78, com um cara, com todo respeito, falando tudo isso. Assim, não dá para você ler um Arquipélago Gulag, para você ler uns campos de concentração soviéticos, não dá para você falar, ó, os nazistas e reclamar, e eu também rechaço e repudio, obviamente que sim, mas falar que o outro lado é o bom. Eu tenho aqui para mim, Samantha, que a questão de a desestalinização veio quando Khrushchev jogou tudo num ventilador lá na ONU, como eu disse, em 53. Mas antes de 53, a gente não sabia o que estava acontecendo. E Stalin passou a rasteira lá no Trotsky para assumir Lenin. Hoje, antes de eu gravar esse vídeo, além do meu desabafo, minha licença poética para o canal, a presidente do Partido dos Trabalhadores colocando em que escala do Lenin você está hoje. Em que escala do Lenin você está hoje? Eu vi um post e falei, não é possível. Eu acho que eu não faço um Twitter para não passar nervoso. E porque eu não quero. Então, porque eu não quero entrar nessa espiral que as pessoas estão. Eu prefiro pegar aqui, pensar e pera. Porque a partir do momento em em que número da escala de Lenin você tá? Como assim? Eu fico me perguntando, essas pessoas sabem quem é Lenin? Enfim, questão Brasil eu trago para depois. Mas enfim, aí aqui ó, aspas de novo, Solzhenitsyn. O que não está na moda quase nunca encontra seu caminho em periódicos ou em livros, ou a serem ouvidos em faculdades. Legalmente, seus pesquisadores são livres, mas eles são condicionados pela moda do dia. Isso está em 29,9 segundos lá da palestra. Aí ele continua. Anotei aqui. Não há violência aberta como no Oriente. No entanto, uma seleção ditada pela moda e a necessidade de corresponder aos padrões de massa frequentemente impedem pessoas de mente independente de dar sua combinação para a vida pública. Ora, gente, mas é só na vida pública isso? Nas roupas também, ele também fala do consumo, não pense que não. Ele dá, não diria uma solução longe disso, mas onde que ele encontrou e faz todo sentido com aqui, para mim, coaduna muito com Viktor Frankl, que também lá em 2000 era pouquíssimo conhecido. Aí, sei lá, por isso que eu nem trouxe pro canal, que me deu ranço, todo mundo falando de Em Busca de Sentido, ele foi preso pelos nazistas, ele era um judeu, um psicólogo grande, fez uma corrente enorme na psicologia, mas ninguém também lia a primeira parte desse livro, que é os campos de... Não muda, pode mudar a tortura, o nicho, vamos colocar assim, escolhido pelo regime totalitário, mas é a mesma coisa. Então, Viktor Frankl, que é com K, né? É legal e os outros não? Ele fez Em Busca de Sentido. Você teve que encontrar algum sentido, como Solzhenitsyn também. E muito vai no paralelo com o próprio Dostoiévski também. Bom, enfim, estou me alongando muito. Então, aqui, essa questão do que está na moda, os próprios canais literários. Eu fico até feliz no meu ser diferente. Não me dá audiência? Não me dá, mas corrobora o que ele está falando. Porque eu tenho o quê? 100 visualizações, em contraponto de outras muitas visualizações do que as editoras estão lançando, as pessoas estão fazendo unboxing disso, unboxing daquilo. Olha pra minha cara, se eu ficar mexendo em caixa. Fiz 2 só com a caixa assim, mas já vou mostrar aqui os livros. Vocês aqui, ainda bem, vocês são meu público, a gente é 35 mais. Então meu público não é de adolescente, de geração Z. Nem tem paciência para ver isso. Bom, enfim, nem tem paciência para ouvir isso, mas eu vou fazer essa crítica à geração Z, mas talvez seja pior, e aí talvez eu não queira olhar para quem é da minha geração, último ano da X, que pensa como geração Z. Acho que é isso, a minha indignação, mas enfim, e não vou falar, porque assim, eu não gosto de gente burra, quem me conhece aqui também sabe, nossa, você não tá aqui é arrogante? Não. Porque eu tenho uma definição de gente burra. Gente burra é gente que tem conhecimento e não faz bom uso dele. Eu não estou falando da pessoa ignorante no sentido de não ter tido oportunidade, que está lá no interior, não sei da onde, que não tem acesso a nada, que não tem informação a nada, que aí cai no conto de qualquer um mesmo. Porque não é que eu tenho dó dessas pessoas. Essas pessoas, assim, muitos têm muita força de vontade e conseguem subir na vida no sentido de batalham para sair, para almejar um estudo, alguma coisa, ok. Mas aquela pessoa que não sabe nada de nada, que teve uma vida bem sofrida, e não é pelo isso, não nesse sentido,
mas que não sabe, essa tem todo o meu respeito. Essa eu sentaria e explicaria horas e horas de um jeito bem didático até. Como eu conheço várias pessoas, não precisa estar lá também enterrado não sei aonde, pode estar mais perto da gente que você imagina. Mas alguém que, pra mim, tem acesso ao conhecimento, tem hoje na internet, que dá pra você escolher entre assistir uma palestra de um Solzhenitsyn ou ficar uma hora vendo sobe pra cima, o meu amigo foi não sei onde, não sei quem tá não sei onde, não sei quem, no dia de chuva não tem nada pra fazer, pô, vai ler. Pô, vai assistir uma palestra dessa que não tem como você não sair diferente, não tem como você não sair perplexo no sentido pensando, tipo, que homem gigante. E não à toa, tá, o Jordan Peterson, ele esteve aqui no Brasil há pouco tempo, que não rolou de ir na palestra. Aí faltou budget, mas não pedi pra ninguém não pagar, tá, gente? De novo, tô pedindo dinheiro pra ninguém. Nesse sentido, ele falou que os agentes eram uma das figuras mais importantes do século XX. Como não ser? Nasceu no começo do século XX, morre no começo do século XXI, como não ser uma história dessas? Enfim, então pra mim, gente boa, quando eu falasse escapar, né, escapar de boa é isso, tá, tenho tudo acesso a tudo isso, mas é baseado em quê? Esse negócio às vezes é comprovado ser o contrário. E agora, também não suporto quem gosta de pagar de ignorante, não suporto. Tem muita gente aí que ficou limitado, preso, não sei o que, e gosta de falar que é ignorante, eu tenho raiva disso. Enfim, não gosto de ser burra. Enfim, bora pensar. Enfim, no 34 e 47 ele diz complexidade... Não, acho que eu não separei isso aqui, não, senão vai ficar muito... assim, só pra... aqui, ó. A complexidade da vida e peso mortal... A complexidade da vida e o peso mortal produziram uma... É porque assim, a legenda também tá meio comidinha, porque acho que foi como a mulher foi traduzindo. Mais profundo, produziu personagens mais profundos e mais interessantes do que os que são gerados pelo bem-estar ocidental padronizado, que foi lá do comecinho lá que eu falei, ele fala também do bem-estar, que o bem-estar, o não ter problema nenhum, o estar no conforto de suas casas, hoje eu já diria estar no conforto de internet, essas coisas todas, não produz intensidade. Quando ele fala que a superficialidade é o mal do século XXI, é claro que é do século XX, é do século XXI agora também. As pessoas, eu tô ansiosa. Tá, claro que tá ansioso. Tudo é pra ontem, você pede a comida, você quer que a comida já chegue, você pede um produto escolhendo se está em rota de entrega. Antigamente tinha que ir até a pizzaria, meu amigo. E quem é nos anos 80 sabe, porque assim, os delivery lá atrás era disque pizza. Era disque pizza. E assim, dia que tá muita chuva e muito ninguém com vontade de ir, porque era muito caro o frete. Vocês ficavam esperando lá na recepção da pizzaria, enfim. Então, assim, por isso que eu falo da geração Z, espera. Que daí o Arthur vê a minha indignação. E ele assistiu mesmo. Até o cachorro assistiu. E eu expliquei tudo isso pra vocês pra ele antes pra ficar relativamente bom. Mas acho, não sei como que ficou. Espera, Arthur, espera. Agora no carinhos. Então aí ele coloca, depois do sofrimento de muitos, depois de anos de violência e opressão, a alma humana anseia por coisas mais altas, mais quentes e mais puras do que as oferecidas pelos hábitos de vida em massa de hoje, introduzida pela invasão da publicidade, da TV e pela música intolerável, que foi a hora que eu falei das músicas, enfim. Aí aqui eu vou deixar aqui a última parte, aspas. Muitas pessoas que vivem no Ocidente estão insatisfeitas com sua própria sociedade. Eles o desprezam ou acusam de não estar à altura o nível de maturidade atingida pela humanidade. Muitos desses críticos se voltam para o socialismo, que é uma corrente falsa e perigosa. Ele pôs na chamadinha. Tendo experimentado o socialismo aplicado em um país onde a alternativa foi realizada, eu certamente não o defenderei. Gente, vale por essa aqui, ó. Tendo experimentado o socialismo aplicado em um país onde a alternativa foi realizada, eu certamente não o defenderei. Enfim, aí ele cita, esse livro nunca foi traduzido aqui no Brasil, fui pesquisar, tá carérrimo também. O conhecimento, em inglês tá barato, né, pra chegar, né? O conhecido matemático soviético Shafarevich, acho que é Igor Shafarevich, um membro da Academia Soviética das Ciências, escreveu um livro brilhante sobre o título Socialismo. É uma análise profunda mostrando que o socialismo de qualquer tipo e sombra leva a uma destruição total do espírito humano e a um nivelamento da humanidade na morte. O livro de Shafarevich foi publicado na França há quase 2 anos. E até agora, então assim, quase 2 anos, até 78, foi publicado em 75, 76, até agora, mas até os dias de hoje também, ninguém foi encontrado para refutá-lo. Em breve será publicado nos Estados Unidos. Foi publicado em 1980 nos Estados Unidos e aqui no Brasil nunca chegou. Chamou Fenômeno Socialista, uma tradução bem rasa.
custa barato lá, mas aqui pra gente não. Faz o L aí e paga as taxas. Que raiva. Bom, enfim, vou terminar assim. No 37 e 38 segundos lá da palestra dele, ele fala: representantes muito conhecidos da sociedade, como George Kennan, dizem, não fiz a pesquisa, então não sei quem é o George Kennan. Aspas, continua no Solzhenitsyn. Não podemos aplicar critérios morais à política. Na verdade, essa, assim, não podemos aplicar critérios morais à política é do George Kennan. Aí, o Solzhenitsyn continua. Assim misturamos o bem e o mal, o certo e o errado, e abre-se espaço para o triunfo absoluto do mal absoluto no mundo. Ao contrário, somente critérios morais podem ajudar o Ocidente contra a estratégia mundial bem planejada do comunismo. Não há outros critérios. Considerações práticas ocasionais de qualquer tipo inevitavelmente será varrido pela estratégia comunista. A concentração nas estruturas sociais com uma abordagem aparentemente científica. Isso é típico do iluminismo do século XVIII e do marxismo. Aí aqui ele ainda cita Fidel Castro, ele cita o Vietnã, ele cita... mas não é cita, ele dá uma explicação que o meu tá ficando mais chato do que o dele. Chato sim, eu não tô conseguindo ser tão clara quanto ele foi claro, preciso, conciso. Mas quando ele coloca a concentração das estruturas sociais com uma abordagem aparentemente científica, e isso é típico do iluminismo do século XVIII e do marxismo, ele traz Marx, ele traz essas correntes, ele fala bastante do iluminismo, mas tudo com gancho. Você sai com muito conteúdo disso. Aí aqui, ó, ainda nas falas dele, aspas, não por coincidência, todos os comunistas, promessas e juramentos sem sentido são sobre um homem com, aí na legenda vocês vão ver, com M maiúsculo, mas é porque acho que até o cara estava traduzindo, não sei, acho que já estava cansado, mas seria com H maiúsculo, e sua felicidade, então assim, as promessas são cumpridas? Não são cumpridas, os juramentos são sem sentido, são para qualquer um que pense, não seja massa de manobra, aqui ele fala de massa até não poder mais. Vou trazer o Ortega y Gasset e o próprio Freud para falar sobre massa também aqui em outro vídeo. Enfim, e aí ele coloca isso. E aí, no finalzinho, na 57,5, ele fala: colocamos muita esperança em reformas políticas e sociais, apenas para descobrir que estávamos sendo privados de nossa possessão mais preciosa, nossa vida espiritual. No Oriente, é destruído pelas transações e maquinações do partido no poder. No Ocidente, interesses comerciais a sufocam. Esta é a verdadeira crise. Então, neste final, ele coloca, nem falei para vocês, mas já ficou muito longo, os riscos e o que a gente pode notar na sociedade quando a gente está à beira de uma nova crise. Ele acha que, que as duas primeiras guerras, inclusive, não foram grandes guerras mundiais. E olha o mundo como está hoje, olha a geopolítica do mundo, olha o que está acontecendo. Ele coloca que não acredita que uma possível terceira guerra seria feita de bomba nuclear. Ó, a gente tá bem vendo isso. Enfim, e aí ele coloca assim como a vida espiritual, ele não fala em Deus e não fala em igreja. Atente para o que eu tô falando e vamos lá assistir a palestra dele. E você espera, que ele não gostou, porque choveu, que não deu pra gente... Não vou nem falar a palavra que ele gosta. Se ele está se colocando, aí ele coloca a vida espiritual, não fala em igreja, ele não fala Deus não tem igreja, mas tem um desenvolvimento espiritual muito grande, tem essa necessidade de uma conexão espiritual. Então ele, não é que ele não faz uma defesa, ele faz uma defesa de que a vida espiritual é mais importante, que de certo modo lá no Oriente o Estado, o partido está no poder, acaba com isso, e no Ocidente os interesses comerciais sufocam. Então ele não está dando uma alternativa ao comunismo ou ao capitalismo, mas uma para você se voltar para dentro de você, buscando se espiritualizar, o seu desenvolvimento espiritual. E aí, quando eu mencionei aqui Frankl, os livros que eu já apresentei aqui no início, da Karen Boyle, o Cântico, e ele tiveram muito que se voltar para a busca do sentido que Frankl usou lá no livro dele, mas nessa busca de ter sentido aquilo que estava sendo passado, porque para você ser quebrado, e aqui é onde ela bate muito, por exemplo, no nós, para você ser quebrado internamente, que é o que o comunismo faz, ele fala aqui, fala na palestra, que eu até mencionei, no sentido de... ele teve que não teve outra alternativa, e talvez talvez um pouco no exílio, mas mais lá quando ele estava preso, lá aos 8 anos que ele ficou, trabalho forçado mesmo, e aqui é bem autobiográfico, enfim, este aqui também que é o que eu vou trazer, você tem que, de certo modo,
se apegar a algo mais que o material, mas aí não é o não materialismo que o comunismo prega, e aí ele fala bastante, ele fala pouco, mas tem muito conteúdo na fala dele, na hora que ele menciona Marx no discurso dele, a Fidel, que tá... Eu fico assim, só vou finalizar, fico pensando, de fato, o que ele pensaria de tantas camisetas estampadas de Che Guevara. Eu tenho ozeriza ver esse tipo de camiseta, não gosto. Você vai falar, nossa, mas por quê? Você não gosta de coisa... Porque quando você sabe a história, como que você usa uma camiseta, quando ele falou pintado de herói, pintaram de herói, tudo que está acontecendo no mundo, e aí os outros extremos, quer dizer, não é o mesmo lado, cada um da mesma moeda, mas aí eu tenho então, para mim, né, voltando para esquecer esse meu raciocínio, que, então, antes do mundo saber o que o Nikita falou, de o que acontecia com o Stalin, é fato, e ele até menciona meio que, acho que por cima, enfim, muita coisa, vamos lá, assistam. Mas a questão do... Para todo mundo barrar Hitler, o Stalin ajudou. Isso é verdade, isso aconteceu. Mas, assim... E aí ele meio que deixa claro que talvez o Hitler não tivesse tanto um apelo, assim, por dizer, sabe? Assim, não tinha um apelo que... como o lado esquerdo tem, como os comunistas tiveram. E aí, como ninguém sabia o que acontecia dentro da Rússia stalinista daquela época, né, dentro da União Soviética, poxa, foi tido como que legal, né, são parceiros, também não querem um avanço daquele terror tanto quanto. E mais a promessa marxista, leninista, enfim, mais toda a obra de Marx e Engels escrita, na hora que você pensa assim, né, eu penso, será que essa coisa, porque os nazistas ficaram, porque, de certo modo... E aí eu até ia resgatar aqui Jung, assim, ficou de certo modo no inconsciente coletivo de então Hitler foram os maus e ó, a gente passa meio que pano. E ele usa, tá? Ele coloca, que agora eu perdi a parte dos intelectuais, que ele fica assim, horrorizado, com tanto intelectual, que foi a hora que eu citei, até falei da candidata aí à prefeitura, com tanto intelectual flertando com essa ideia, sem nem saber dos horrores que aconteciam lá e por que ainda estão flertando. E aí ele faz o apelo, talvez, né, seja mais... Enfim, tem muitas coisas. Agora o Arthur tá me tirando o foco, porque olha, eu fui pegar o ossinho, e meu outro filho não tá muito bem, então eu vou dar uma olhadinha. Gente, bom, vão lá, assistam. Se vocês tiverem que perder 1 hora do tempo de vocês, espera, Arthur, espera. Percam não, ganhem assistindo o próprio Solzhenitsyn. Aqui fica o meu apelo no sentido de vamos ler mais, vamos estudar mais, estudar mesmo, ouvir, espera, tá chato. Vamos ler mais, ler, tentar sair dessa massa, porque essa massa não está conduzindo a gente para um lugar muito bacana não, e aí sim vai ser a geração Z perdendo, a geração que veio depois das Zeus, nascidos depois de 2010, eu já estou quase meia vida, mas no sentido de qual é o sentido, né, assim, da vida, assim, quando ele bate nessa tecla espiritual, o individual nesse sentido, né, talvez trazê-los para essas coisas todas e fugir dessas narrativas. E eu penso e acredito que de verdade a gente está arrumando para um caminho não tão legal, e quando a gente pensa que a vida é cíclica, a vida é um ciclo de modo geral, que as coisas tendem a se repetir, a gente está num momento muito perigoso, né, da vida, né, muito perigoso, a gente está com uma... Se a gente vai pensar, né, tudo se acentuou mais de 2 anos para cá, e que já está assim, a Rússia muitas vezes, a Rússia invadiu a Ucrânia, o Hamas vai lá e faz aquelas atrocidades, aquele terror de atrocidades com Israel, a Israel está lá também, aí a China tá aqui de olho em Taiwan, aí a Coreia do Norte jogando balão de fezes para a Coreia do Sul, que joga outro balão de fezes, não, eles jogam K-pop lá para norte, quer dizer, olha quanta coisa, aí a gente tem esses acirramentos, então assim, parece que está se desenhando um novo rascunho de coisas que não serão legais para ninguém, e eu acho que... Acho não, né? Que se a gente não fizer nada, ou se a gente não nos atentarmos a tempo, a gente talvez vai ter anos sombrios aí pela frente. Enfim, se até o cão assistiu a palestra do Solzhenitsyn, leu os livros dele, leu ainda, mentira, não vai você aí ler? Gente, até os próximos vídeos do canal, o Cão que Lê.